Olá! Desde a Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, as fake news eram utilizadas como mecanismo de desinformação. Hoje, de forma direta e indireta, as notícias falsas estão mais presentes nas plataformas informativas. E é esse o tema retratado na monografia Jornalismo de Babel, Fake News como Manipulação Política, produzida pelo jornalista Christian Costa em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao longo da monografia, Christian utiliza dados e veículos de informação para discutir a pós-verdade no jornalismo. As fake news como manipulação política é o assunto do MAC Entrevista de hoje. E Christian Costa é o nosso convidado. Christian, muito obrigado pela sua presença. E para começar, eu queria saber como é que surgiu essa ideia desse tema do seu TCC. Quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. A ideia do meu TCC, primeiramente, ela surge em 2016 como um projeto de iniciação científica. Naquele ano houve dois acontecimentos aí bastante substantivos, como a eleição do presidente norte-americano Donald Trump e também o Brexit. Notórios temas naquela época que me motivaram a escrever o meu projeto de iniciação científica. Eu considero eles aí a minha força motriz. E aí, posteriormente, com o decorrer do tempo, sobretudo com as eleições de 2018, que já se avizinhavam naquela ocasião, eu acabei dando ali uma musculatura maior para o meu projeto de iniciação científica, ampliando ali o corpus da minha pesquisa, ou seja, os objetos de análise dos sites que eu escolhi. Primeiro Brasil 247, voltado à esquerda, Diário do Brasil voltado à direita, e eu, portanto, escolhi notícias ali um pouco maiores do que o meu projeto de iniciação científica para poder analisar na monografia. Uma imagem que me chamou a atenção foi a capa da revista Time, que você usou na sua monografia. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa ideia. Essa capa é bastante polêmica porque ela foi lançada, essa edição, em 2018. Não me recordo exatamente se foi em junho ou julho. E ela trazia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, olhando friamente para uma garotinha, Yanela Sanches, então com 3 anos. E nessa capa, a matéria de capa mais precisamente, ela informava que a garotinha havia sido separada da mãe, Sandra Sanches. E, posteriormente à publicação da matéria, a publicação dessa matéria de capa da revista em si, o pai da garota acabou descobrindo essa imagem e afirmou que ela não havia sido separada da mãe. De acordo com a reportagem, a garotinha tinha sido levada para um canto e a mãe levada para o outro. No caso, não foi o que aconteceu. A fotografia, na ocasião, que foi feita pelo fotógrafo John Moore, foi tirada logo depois de uma revista, um processo de revista na fronteira, que a garotinha foi deixada de lado. Começou a chorar e nesse processo de revista de 2 minutos mais ou menos, a fotografia foi tirada e a matéria foi feita a partir disso. Então ela não foi separada como a matéria dava a entender, passar essa imagem aí, sobretudo em um momento de endurecimento da política de imigração norte-americana, para que as pessoas pudessem ter uma percepção maior sobre os meios de comunicação em si. E qual que foi a sua maior dificuldade que você encontrou ao longo do caminho na sua pesquisa? Olha, no início eu já havia decidido o site para ser utilizado à esquerda do espectro político, que foi o Brasil 247. Já vem sendo tratado nos meios de comunicação, dos veículos de da grande mídia em si há um bom tempo. Eu tive dificuldade para encontrar o veículo da direita em si, porque naquele ano alguns acabaram sendo excluídos da internet justamente porque foi identificado que havia ali fake news neles. Então eu acabei perdendo alguns objetos de análise. E eu acabei escolhendo posteriormente o Diário do Brasil. Tive um pouco de dificuldade nesse ponto para escolher o veículo da direita. Outra dificuldade que eu encontrei também foi selecionar as matérias, matérias aí entre aspas, né, para poder analisar, porque algumas, como esses dois sites utilizam como matéria-prima a própria grande mídia em si, as notícias que saem na grande mídia, eu acabei precisando encontrar uma notícia que realmente fosse mentira. Então eu tive que fazer um trabalho bastante ali de apuração mesmo dentro desses veículos, consultando arquivos inclusive publicados em anos até um pouquinho antes do que eu estava começando a pesquisar. Então um pouco dessa questão. Outro ponto também foi identificar na própria grande mídia esse tipo de conotação de fake news em si. E também encontrar uma bibliografia que pudesse embasar a minha parte histórica, porque eu gosto bastante de falar sobre essas questões históricas nos trabalhos que eu faço. E eu achei que seria bastante relevante trazer essa conotação histórica para o TCC. Então eu tive um pouco de dificuldade para encontrar a origem em si das notícias falsas, quando foi o primeiro registro, de acordo com o dicionário norte-americano Merriam-Webster da edição de 2017,
o termo fake news ele surge mesmo em 1517, mais ou menos. Então, tem antes disso também notícias falsas em cartazes, em panfletos, enfim. É bastante... Foi um pouco de dificuldade mesmo também encontrar essa questão de bibliografia. E o que mais te marcou na produção dessa monografia? O que mais me marcou na produção da minha monografia foi descobrir que há pessoas que acreditam nessas mentiras que eu trouxe no trabalho em si. Uma pesquisa mesmo do GEPOPAI USP informou em 2017, que é o grupo de pesquisa da USP, afirmou que no ano de 2017 em torno de 10 milhões de pessoas acreditavam mesmo nas fake news no Brasil. Então, algumas informações que eu acabei coletando nesses sites, tanto no Diário do Brasil quanto no Brasil 247, ao encontrar essas informações nas redes sociais, sobretudo, você vê que tinha bastante gente que curtia, bastante comentário e, sobretudo, bastante compartilhamento também. Então, foi uma das coisas que me marcou bastante, saber que tem pessoas que realmente acreditam numa informação que, ao analisá-la, você identifica que elas não procedem, não são verdadeiras. Então, acho que essa foi uma das questões mais importantes para mim, descobrir essa coisa de que as pessoas acreditam mesmo. Sem contar que uma pesquisa do Instituto Ipsos, se não me engano, em 2018, constatou que o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. Então, é uma questão bastante importante para mim. Na época que você fez a sua monografia, você estagiava na revista Veja. Uhum. Você acha que de alguma forma isso influenciou na construção do seu tema? Mas queria pedir para você não responder agora, que nós vamos para um rápido intervalo e o MAC Entrevista volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o MAC Entrevista, hoje com a presença do jornalista Christian Costa, falando sobre fake news como manipulação política, tema do seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Christian, dando continuidade à pergunta que eu fiz no bloco anterior, como que foi esse estágio na Veja, influenciou ou não? Olha, a revista Veja, no ano em que eu fazia o meu TCC, ela encampou esse tema fake news, inclusive houve uma capa contra as fake news, inclusive a própria procedência do veículo é contra as notícias falsas, e isso fortaleceu bastante o objetivo do meu TCC, que é justamente combater esse tipo de prática. Então, isso foi bastante importante para mim, porque confirmou que o que eu estava fazendo era bem correto. E por que você escolheu fazer uma monografia? Olha, eu acredito que a monografia, ela propicia a pessoa que está fazendo uma maior amplitude para que você possa discorrer sobre determinado tema. Eu tive mais liberdade, por exemplo, para trazer essa conotação histórica que eu acho bastante importante, que eu talvez não conseguiria em outro formato. Então, eu pude trazer essa questão histórica, eu pude utilizar uma metodologia mais trabalhada, por exemplo, utilizei o professor Nelson Traquina, Nilson Lage, utilizei vários pensadores do jornalismo mesmo para poder fazer essa análise, que eu não teria tanta liberdade em outra plataforma, entendeu? Então, eu pude trabalhar melhor o tema, discorrer o tema dentro de uma monografia, entendeu? Ela propicia isso, ela dá liberdade para que você possa ler aquele problema, analisar aquele problema com mais verticalidade, entendeu? Diferentemente de outras plataformas no meu ponto de vista. Então, foi bastante importante para mim por conta dessa amplitude, dessa possibilidade de você discorrer a respeito do tema que você escolheu para analisar. Nos bastidores falávamos sobre a sua orientadora. Como que você acha que foi o papel dela na sua vida e na monografia? Olha, o papel da minha orientadora foi decisivo para me ajudar a lidar com um pouco da parcialidade, digamos assim. No momento em que você vai escrever o seu trabalho de conclusão de curso, sobretudo uma monografia, você pretende até, às vezes, briga consigo para poder
fazer prevalecer o seu ponto de vista. E nesse formato de monografia, ele exige que você apresente os dois lados da coisa. Então, a minha orientadora foi essencial nesse sentido, de ela me ajudar a balizar um pouco aquilo que eu acredito e aquilo que o outro acredita, entendeu? Então, foi bastante importante nessa questão de balizar as coisas, trazer um equilíbrio entre um lado e entre o outro, entendeu? Ela conduziu com bastante brilhantismo o meu trabalho, sobretudo nessa questão que eu afirmei agora, e também com indicação de livros, e como eu poderia trabalhar também a parte histórica, porque havia alguns hiatos inicialmente no trabalho, os quais ela acabou me ajudando a preencher essas lacunas aí com algumas dicas de bibliografia, quais momentos históricos eu poderia trabalhar melhor, como a Guerra Fria, por exemplo, que a gente trouxe alguns exemplos. Então foi bastante primordial nesses dois sentidos, nessa questão da indicação da bibliografia e, sobretudo, para me ajudar a balizar ali um pouco a questão de parcialidade no trabalho, para trazer os dois lados da coisa com o equilíbrio ali possível no momento. E, Christian, quais são as dicas que você dá para quem está fazendo a monografia e para quem está nessa época de TCC? Olha, eu acredito que precisa ter um bom relacionamento com o seu orientador, porque ele vai te ajudar em todas as etapas possíveis. É interessante trazer a conotação histórica para o seu trabalho, independentemente do tema que seja escolhido. Escolher uma bibliografia ali clara, objetiva, que possa te ajudar a discorrer melhor, não ter preocupação com o tempo e se dedicar bastante nesse quesito. A monografia, ela parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. A partir do momento que você determina as diretrizes que você quer seguir, eu quero fazer X, quero fazer Y, quero fazer Z, você começa a focalizar em determinado tema. Você separa a monografia em si e começa a trabalhar individualmente essas partes, entendeu? E é interessante trazer sempre uma parte histórica. Eu aconselho que sempre as pessoas que forem fazer uma monografia façam a parte histórica. E que também, ao longo da monografia, como é um trabalho extenso, as pessoas já comecem a deixar separado e reservado ali as referências, porque no fim do trabalho a gente acaba se perdendo, dependendo do tanto de livros que você for utilizar na monografia em si. Então é interessante, ao longo do trabalho, você utilizou um autor, citou um site, uma pesquisa, já vai separando tudo isso na bibliografia em si. Procura deixar o trabalho já na formatação adequada da BNT, capa, contracapa, no caso folha de rosto, ou então resumo, introdução, todos esses aspectos. E trabalhar o TCC de forma separada. Vou falar sobre a parte histórica, vou falar sobre o meu objeto de análise, vou explicar minha metodologia e vou entrar na bibliografia. Você fazer tudo separado e se concentrar em cada aspecto do seu trabalho, de sua monografia. Voltando ao pouco que nós estávamos falando, você acha que as fake news ela está interferindo, ela está atrapalhando na credibilidade do jornalismo ou não? Olha, eu creio que um pouco das notícias, um pouco do que a gente sabe de notícias falsas, essa crença que as pessoas têm nas notícias falsas, ela advém de certa perca de credibilidade da grande mídia tradicional também. Algumas pessoas identificam na grande mídia a produção de notícias falsas. As pessoas desacreditam os veículos de comunicação hoje em dia. É um problema crescente. Talvez isso justifique um pouco porque as pessoas acabam buscando informações nesses sites, por exemplo, que eu analisei no meu trabalho de conclusão de curso, tanto o 247 como o Diário do Brasil. Tem a ver com a pós-verdade? Pode ser também que tenha, acredito que sim. Mas também falta um pouco, acho que, dos veículos de comunicação em si se preocuparem mais com isso. Entendeu? A gente tem a ter de analisar por que as pessoas estão desacreditando os veículos de comunicação tradicionais. Porque elas acabam entrando nessa outra onda, digamos assim, desses outros veículos. Entendeu? Acho que são perguntas, e atos que a gente precisa aí discutir. E o que você acha que mudou da época em que você estava fazendo seu TCC para hoje dentro do jornalismo? Eu verifico hoje nos grandes veículos de comunicação uma maior preocupação em combater as fake news em si. Tanto revistas de grande circulação acabam encampando esse tema. Por exemplo, você vai assinar uma revista, está lá. Algumas revistas de grande circulação, obviamente, estão lá, combate as fake news, assine a revista, vejo os jornais também preocupados com isso, estão trazendo o tema também para as reportagens, trazendo especialistas para falar. Então, hoje, de lá para cá, eu vejo um aumentozinho, digamos assim, de uma certa preocupação com isso. Inclusive, no Congresso Nacional, muito embora eu tenha aí algumas discordâncias, existe hoje uma CPMI, por exemplo, das fake news. Entendeu? Tem bastante coisa que a gente pode discutir nesse ponto, mas isso também está na esfera legislativa, entendeu? Então, acho que houve um certo avanço, não diria substantivo, mas houve um certo progresso de lá para cá. E para finalizarmos, eu queria que você desse uma dica para nós, estudantes e futuros jornalistas.
Uma dica para vocês, olha, leiam bastante, livros de diversas matizes, escutem bastante o que os professores têm a dizer, porque eles sabem os caminhos que a gente precisa trilhar, sobretudo nesta etapa do TCC, que é quando a gente fica bastante nervoso, né? Leia bastante os veículos de comunicação, não somente um, mas os veículos em si, tanto jornais como revista, televisão, para você ter uma visão mais plural, digamos assim, da sociedade. Acho que são dicas que vocês podem seguir, escolher aí um orientador que vocês tenham bastante afinidade, seguir os conselhos deles, eles sabem o que estão falando, e também ler bastante os veículos de comunicação, porque isso daí cai num processo seletivo de estágio. Christian, quero agradecer a sua presença, agradecer por você ter partilhado um pouco. Foi uma honra estar aqui. Da sua experiência. Grande abraço. Um grande abraço. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo MAC Entrevista.